tarde, quarto ano. Como estão vocês? Comigo está tudo bem. Vamos começar mais uma aulinha da gente? E a gente vai começar a trabalhar com o que hoje, ó? Geografia. Mas para vocês começarem a assistir a minha aula, vocês precisam de quê? Colocar a farda, organizar um cantinho na casa de vocês e também organizar o material de vocês, os objetos que vocês vão usar. Sem esquecer do álcool gel para higienizar as mãos, a máscara também, tá? E não pode ainda sair de casa, tá? Vocês ainda têm que continuar em casa, sair para o necessário, certo? Mas enquanto isso, nós estamos em casa. Vamos tirar o livrinho de geografia, tá? E aí, quando vocês tirar o livrinho de geografia, vão para a página 167. E vamos pegar um trechozinho que tem o trabalho na zona rural. Quando a gente fala no trabalho na zona rural, a gente pensa logo que é onde? Né? Na zona rural, no sítio, na fazenda, nas terras, nas propriedades, certo? Então, a gente começa falando do trabalho do campo, geralmente dedica-se às atividades ligadas à terra, né? Como eu já falei, que pode ser na fazenda, numa propriedade, no terreno, no sítio, certo? Ao trato de pomares e hortas. E a criação de animais, na fabricação de tijolos, certo? E também pode também ter pequenas indústrias e a outras atividades. Com muitos avanços tecnológicos, os trabalhadores do campo também utilizam instrumentos e ferramentas simples, como enxada, a foice, o machado, certo? A pá. Ainda é utilizado para o trabalhador da zona rural. Na página 168, nós também trabalhamos que os locais em que há mais recursos, o trabalho dos lavradores ou agricultores é feito por máquinas modernas, como colheitadeiras, adubadeiras, os semeadeiras também, não é isso? Grande parte dos trabalhadores rurais do Brasil não possui terra própria para cultivar. Por isso, eles trabalham para outras pessoas, recebendo salários muito baixos e em outros arrendadas, pagando arrendamento, espécie de aluguel. Outro problema é o desemprego. Diversos trabalhadores estão sendo substituídos por máquinas que podem fazer o trabalho de vários homens ao mesmo tempo e com mais rapidez. Há também os trabalhadores que vendem suas pequenas propriedades, como sítios, para grandes fazendeiros que querem expandir seus negócios, plantando a soja, o milho. Por esses motivos, o trabalhador rural tem deixado o campo e ido para a cidade, em busca de motivos para um outro tipo de trabalho. O campo e ido para a cidade fez com que a cidade ela crescesse e o sítio ficasse como só ponto de visita. E essa saída do campo e a ida para a cidade é chamada de quê? Êxodo rural. Dessa forma, o número de moradores na zona rural e de trabalhadores rurais tem diminuído. Aqueles que se dedicam ao cultivo da terra são chamados de lavradores ou agricultores. Os que cuidam dos animais são chamados de quê? Peões. Boiadeiros ou vaqueiros. Os vaqueiros ou retireiros ordenam o leite das vacas e das cabras. O fazendeiro é o dono da fazenda. Quando ele tem uma grande criação de gado, é chamado de quê? De pecuarista. Tá? Então tem duas fotos, ó, mostrando, aqui mostrando uma máquina colheiteira mecânica e aqui, ó, trabalhando na irrigação.
que também já tem aqueles canos, né, os motores que puxam água para irrigar as plantações. Na página 169 vai ter uma atividade para vocês, tá? Também vocês vão observar que tem atividade para afirmar falso ou verdadeiro, e também vocês vão descobrir o significado de algumas palavras que estão embaralhadas aqui, certo? Vão lendo, interpretando e façam devagar. Depois, na página 170, vai ter brincando de geográfico. Então, vocês vão prestar bem atenção o mapa, culturas permanentes, manga, uva e café. E aí vocês vão fazer a atividade de 1 e do número 2, tá? Na página 171, tem os problemas ambientais no campo. Quais seriam os problemas ambientais do campo? Seria de seus próprios problemas ambientais, o desgaste do solo em razão da produção excessiva e a contaminação da água são alguns deles. Quando os grandes fazendeiros exploram demais determinada porção de terra sem respeitar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e pode voltar a produzir. Há um grande desgaste no solo. Essa terra, que antes era fértil, passa a não produzir mais como antes. Isso é muito comum nas terras ocupadas pela plantação, como a cana-de-açúcar, os canaviais, quem planta soja do mesmo jeito, entendeu? Então, por quê? Porque quando acontece o desgaste do solo é porque eles passaram muitas máquinas e aí o solo não ficou mais tão fértil como era antes. Aí embaixo tem duas figuras que estão mostrando, ó. As cavoarias que queimam o carvão, que queimam a madeira, não é isso? Os derivados da cana-de-açúcar, ó, certo? Então a terra não fica fértil, porque ela está prejudicada pelas escavadeiras, certo? Na página 172 vai ter pequeno cidadão, o uso do agrotóxico. São muitos problemas ambientais da zona rural, já que diversas formas de cultivo podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Um dos problemas mais recorrentes é o uso do agrotóxico. Isso é substâncias químicas e artificiais usadas para afastar ou eliminar pragas das plantações, que são bastante prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. No entanto, há trabalhadores rurais que não utilizam nenhum tipo de agrotóxico na plantação, apenas produtos naturais. Eles respeitam o ciclo da cultura plantada da natureza, como a verdura, legumes, fruta, de acordo com a melhor época do ano, e faz esses alimentos sejam muito mais saudáveis do que aqueles cultivos convencionalmente que as pessoas plantam usando agrotóxicos. Esses produtos também criam animais de acordo com o mesmo primício de respeito à natureza. As vacas não são confirmadas em pequenos estábulos e as galinhas botam ovos de acordo com sua condição natural, isto é, não são estimuladas por métodos artificiais a botar ovos rapidamente. Para a galinha ela ser natural, ela coloca o ovo natural. E essas galinhas que ela demora a colocar ovo é porque elas são colocadas em chamadas chocadeiras, certo? Então eles são chamados de trabalho de artificial, certo? Embaixo vocês vão chamar esse tipo de produção agropecuária orgânica e sustentável. Vocês vão fazer essa atividade, depois que ler esse texto, interpretar o uso de agrotóxicos no caderno, certo? Além de vocês fazerem uma atividade no livro, vocês também vão fazer no caderno. Vão colocar o nome da escola, Natal, geografia e a página. E aí vocês vão ler, conversar com os pais ou responsáveis, vocês vão responder no caderno. Lembre de colocar a data, que hoje são 15
de julho de 2020 registrem na agenda, porque quando a gente voltarmos, eu vou corrigir tudo isso, certo? Boa tarefa!